Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos, dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados. É dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para os comentários da noite e a leitura do Evangelho, nós passamos a palavra ao Alter Scarlone. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, intitulado Fora da Caridade não há salvação. Parte do item 10, Instruções dos Espíritos. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Naquele dia, um fariseu, que era doutor da lei, procurou Jesus para o tentar e provocou-lhe, dizendo: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o primeiro e o maior mandamento. E eis aqui o segundo,
que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Jesus quis dizer que, sendo filhos de Deus, Pai de infinita misericórdia, suas criaturas, e Ele nos concede ainda o necessário para a nossa vida, devemos-lhe respeito, obediência e amor sem limites e sobre todas as coisas. Sendo Deus o nosso Criador, devemos-lhe respeito, gratidão, porque Ele é o nosso Pai Celestial, o que nos concedeu a vida e nos concede tudo o que é necessário para o nosso aprimoramento e para a nossa evolução. Nós é que às vezes não o entendemos e não procuramos o caminho da verdade, o caminho que nos leva à salvação. Disse-nos também Jesus que devemos fazer ao próximo o que queremos e gostaríamos que o próximo nos faça. Esses 2 mandamentos mencionados por Jesus é o caminho para a nossa salvação. Nós é que nem sempre seguimos o que ele nos ensina. Todos os ensinamentos de Jesus se resumem na caridade e na humildade. As 2 virtudes que são contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Nós sempre devemos praticar a caridade, porque ela nos aproxima de Deus, enquanto o orgulho e o egoísmo, os 2 vícios que afastam a criatura do Criador. Às vezes, por vários motivos, nós deixamos de praticar o bem e a caridade. E assim, estamos atrasando a nossa evolução. Estamos fazendo com que tudo aquilo que nos auxilia em nosso progresso seja desviado para outros caminhos. Praticando a caridade, nós vamos adquirindo condições para, quando nos aparecem os obstáculos, possamos contorná-los e até mesmo eliminá-los em nossa vida, em nosso dia a dia. Disse-nos o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e mesmo as línguas dos anjos, mas se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Agora, essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas a mais que representa mais para nós é a caridade, a mais excelente. Jesus deixou para nós um dos maiores ensinamentos sobre a prática da caridade com a parábola do bom samaritano, que se passou mais ou menos assim. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi atacado por ladrões, que tiraram tudo o que estava com ele, machucaram-no
e deixaram semi-morto. Por ali passaram muitas pessoas e não se condoeram com o quadro, não se condoeram pelo estado que se encontrava aquele homem, moribundo, semi-morto. Até um sacerdote passou por ali e não deu a mínima atenção. Mas passava por ali um viajante, um samaritano, que se condoeu com aquele quadro. Teve pena daquele homem. Desceu de seu cavalo, curou as feridas daquele homem com os medicamentos que ele possuía. Em seguida, o colocou sobre o seu cavalo e se destinou até a próxima hospedaria. Ali chegando, cuidou daquele homem até o dia seguinte. E como ele tinha que seguir viagem, combinou com o hospedeiro que cuidasse muito bem daquele homem. Deixou-lhe algum dinheiro e pediu que o tratasse muito bem. Que se aquele dinheiro não fosse o suficiente, em seu retorno, ele pagaria a diferença. Vimos que o samaritano, ele realmente é um homem caridoso. Se condoeu com o estado daquele ser humano, ao passo que os demais nem bola deram. Ele praticou a caridade, não levando em conta raça, religião, nada. Ele fez a caridade porque ele achou que aquela pessoa tinha necessidade. Então ele o fez. Entendemos que perdoar também é um gesto de caridade. Jesus, desde a hora de sua prisão até o martírio no Calvário, ele aceitou tudo que lhe impuseram, tudo que lhe foi imposto, sem nada reclamar. Aliás, ao contrário, além de aceitar, quando já crucificado, uma de suas últimas frases foi: perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Realmente, os seus algozes, em toda aquela trajetória até o Calvário, não sabiam o que faziam. Não sabiam o que faziam com o governador da terra, com o justo por excelência, por aquele que veio nos deixar o seu evangelho de luz, seu evangelho de amor. Veio nos deixar toda a tramitação para a nossa evolução e para a nossa salvação. Sigamos o exemplo de Jesus, o exemplo do bom samaritano. Eles só nos mostram o que devemos fazer para quitarmos os nossos débitos, irmos angariando créditos necessários para a nossa evolução. Tudo o que fizermos de bem, de caridade, amar o nosso próximo, será levado em conta por Deus, que sabe tudo o que estamos fazendo. E o amor, a caridade, o bem, devem fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Assim, meus irmãos, é o necessário para nós, a caridade,
como nos diz o Evangelho, sem ela não existe salvação. Boa noite a todos, que Jesus conceda-nos as suas bênçãos e a paz tão almejada por nós. Que assim seja. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho. Nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem a perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes.
Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces, e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas, que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma, continuando a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um momento nesta sintonia.
Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece, vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por essa grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus os pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Para as nossas reflexões da noite, nós vamos ver uma mensagem que está no livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sois a luz. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina, e a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensageira de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão,
sem espírito de sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamo-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Emmanuel. Uma boa noite a todos.